Música Conecte Brasil. Vitória Fernandes. Vitória Fernandes. E você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom, aleluia, glória a Deus. Mais um dia estamos no ar. O programa Vitória Fernandes e você. Você que já espera por esse momento. Nós estamos na semana do Natal, né? Hoje é Natal, né? Natal. E o que é Natal? O que representa Natal para você? Para mim, é algo muito importante, mas muito importante mesmo. É o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Salvador, o nosso único Salvador, que Deus teve a gratidão, a misericórdia de nos dar o seu único filho para morrer na cruz por amor de mim e de você que está assistindo a esse programa. E vamos começar, como sempre, a nossa oração de gratidão por estarmos aqui e vivos, com saúde. E você que não está com saúde, pode ficar hoje, basta crer. Em nome de Jesus, Ele cura. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por estar vivo por mais um dia, mais um programa, que o Senhor possa vir abençoar todos que assistirem esse programa, onde chegar a minha voz, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Abençoa os lares, abençoa todas aquelas pessoas que nesse momento, essa semana de Natal, esse dia de Natal, essas pessoas estão tristes, estão se sentindo abandonada, isolada pelos seus queridos familiares. A essas pessoas, Senhor, que teu Espírito possa, nesse momento, fazer uma visita e que eles possam se alegrar com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e já agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos começar com uma palavra muito linda que está no livro de Lucas, no capítulo 2, para nós podermos refletirmos juntos. No capítulo 2 fala do nascimento de Jesus Cristo. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a Deus e a Ozontec, porque eu usando os produtos ozonizados, hoje eu posso ler a Bíblia sem óculos. E você também pode. É só ligar 92991882016 que eu lhe dou todas as dicas. Amém, Igreja do Avivamento? Então, Lucas, no capítulo 2, eu vou ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galileia da cidade. Quem era José? José foi o padrasto de Jesus. Amém, Igreja do Avivamento? O padrasto de Jesus. Da cidade, né, de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ainda, aconteceu completarem-lhes os dias
E ele deu à luz, e ela deu à luz a seu filho, primogênito. E enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Isso é muito sério, gente. Olha, que lindo. Maria estava grávida. Maria foi bem-aventurada, a mãe de Jesus e a nossa irmã. Amém? Maria, a nossa irmã, nossa querida irmã Maria, mãe de Jesus. Ela estava grávida e subiu, né? Mas lá ela deu à luz. E aí a Bíblia diz que eles procuraram uma hospedaria e ninguém hospedou, não tinha vaga. A história é longa e eu quero antecipar para filosofar com você um pouquinho. Então, ele procurando vaga, dizia: aqui não tem vaga. Ainda hoje, Jesus está procurando uma vaga, está procurando um lugar. E esse lugar é no seu coração, é no meu coração. Amém? Então, a palavra de Deus diz aqui no verso 7 que ela enfaixou o bebê, quando ela deu à luz, ela enfaixou o bebê numa manjedoura, num lugar aonde uma estribaria, vamos aí, quem é fazendeiro. Então, ela enfaixou e deixou lá. Os anjos e os pastores, olha o que aconteceram. E eu vou hoje explicar para você um pouquinho. Está na Bíblia, é só você comprar sua Bíblia que está tudo lá, viu, gente? Não é estudo meu, é bíblico, está na Bíblia. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Quando anoitecia, é normal todo mundo guardar os seus rebanhos. Sim ou não? E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos de grande temor. Eles ficaram atemorizados com a glória do Senhor. Amém? Aí, eu vou até falar, por que será que eles ficaram aterrorizados, apavorados? Você vai já saber por quê, tá certo? E você vai entender o projeto de Deus. Se alguém disse para você que você não vale nada, que você é imprestável, que você. Eu me lembro, eu estava conversando hoje com ela, que já está aqui no nosso estúdio, a doutora Merijane, psicóloga, e eu conversei algumas coisas com ela, e de repente, daqui a pouco, você também vai poder assisti-la. Ela vai falar muito sobre rejeição, depressão, como cuidar da sua saúde mental também, né? Acredito, emocional. Então, esses pastores, eles eram rejeitados, eles eram considerados ladrões. Eu imaginava até hoje, que eles eram pastores bons, saudáveis, maravilhosos, mas não, eles roubavam gado dos outros, faziam tudo errado. Mas a Bíblia também diz que Deus não veio para os que são bons, para os que são curados. Jesus veio para os doentes. E furtar, roubar, tirar algo de alguém é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. Caráter. E eu creio que é por isso que Jesus apareceu primeiro, a luz apareceu primeiro para eles e depois para nós. Amém, Igreja do Avivamento? É muito lindo, você tem que ler a palavra de Deus. Você precisa ler, eu preciso cada dia mais. Eu fico muito feliz quando alguém diz, eu já li 70 vezes, não sei quantas vezes a Bíblia. Eu nunca consegui ler até o final, porque eu gosto de mastigar, de ler e buscando mais e mais e mais. Amém? Então, foi assim que aconteceu. Eles ficaram atemorizados, porque viram que era a luz, era o sinal, como diz aqui no verso 10.
O anjo, porém, lhes disse: Não temas. Eles ficaram atemorizados, apavorados, não é verdade? Então, mas o anjo do Senhor apareceu e disse para eles: Não temas. Eis aqui que trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eles atemorizados, apavorados, o anjo do Senhor aparece para eles, como está aparecendo agora para você, basta você crer. E disse: Não temas, eu não sei o que você está sofrendo, se é solidão, rejeição. É normal agora, nessa semana de festa, semana de Natal, que é para comemorar o nascimento de Jesus, mas tem gente que nem vai, vão fazer uma festa, vai tomar todas, o último a ser lembrado é Jesus. É verdade, né? Pergunta aí se eu estou. Mas tem casas que essa hora tá tudo lindo, tá todos esperando chegar esse dia, né, de Natal, para abraçar seus entes queridos, para tirar. E tem outros que não visitam seus pais o ano inteiro. Tem outros que não visitam sua mãe, não tem tempo nem para dar uma ligação. Ela só quer dizer assim: Oi, meu filho, eu te amo. Mas ela perturba. Aí no dia que ela morre, vai lá para o leito chorar. Ai, minha mãe. Ei, eu tenho uma palavra. Quando você for um velório, que você vê o filho chorando, 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 desesperadamente, às vezes é remorso. Eu sou com uma psicóloga aqui, se eu estiver errada, pode corrigir daqui a pouco, vocês vão conhecer ela. Então, o remorso traz dores, traz por que eu não fiz, por que. Ai, ou então quer mostrar para todas aquelas pessoas que estão tristes, mas o homem não vai no asilo visitar a mãe que jogou lá dentro, não vai na casa dela, não abraça sua mãe, não, nem sequer lembra que ela existe, porque tem muitos amigos. Aí quando chega o dia de Natal, chega com aquele, às vezes aquele saquinho de, como é que eu gosto de jujuba, e dá de presente para a mãe. Ai, que horror, uma panela, vá. Natal, para mim, o nascimento de Jesus, para minha pessoa, é todo dia no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus está, a fartura de alegria. Então, se você tem Jesus no coração, você é uma pessoa alegre. Ainda que venha a angústia, a tristeza, a decepção, calúnias, mentiras, mas dentro de você, você e Deus, você está em paz. E é por isso que eu desejo a você a boas novas de Jesus Cristo, que o nosso Salvador, o eterno, o para toda a vida, o único Deus, o único Senhor, possa entrar hoje no seu coração e lhe fazer companhia. Companhia. Que você possa ficar sozinha no seu quarto, sem uma visita humana. Mas você sabe que você nunca vai estar só, porque contigo vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde que teu lar, tua cama, seja consagrada a Deus. Amém? E assim, hoje, eu desejo para você que essa luz que os anjos viram, porque aqui no verso do 2, Lucas 2, de 8 a 17, tem aqui bem no rodapé, você pode ter a minha Bíblia aqui, eu ganhei da Bispa Sônia, tá? Sônia Hernandes, a Bíblia da Mulher, tá? E é nessa Bíblia que eu estou falando com você. Então, diz assim: os pastores daquela época eram normalmente considerados parias, e esses mesmos pastores eram vistos como desonestos, imundos. Ai, que triste, né? Aos olhos da lei. Então, Jesus veio primeiro para eles. Então, eu quero dizer para você, mais uma vez,
que tem jeito para a minha vida, que tem jeito para a sua. Que Deus te abençoe, que Deus entre no seu lar e que faça do seu lar um céu maravilhoso, onde tenha paz, alegria, comunicação, relacionamento, intimidade, onde você possa cantar, dizer: essa é minha casa, eu sou livre. E sozinha também você pode fazer isso, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com a nossa psicóloga e amiga, doutora Merijane. Você que tem algum problema, parente que precisa de ajuda, já começa a ligar, compartilha esse programa. Olha, Vitória Fernandes está no ar, no programa, no canal WK Connect Brasil, onde eu quero agradecer mais uma vez a toda a diretoria do WK Connect Brasil por me dar esse espaço para mim falar do amor de Deus. Voltamos já já, após o comercial. Prepare-se para momentos de fé, louvores inspiradores e clipes que edificam sua vida na presença de Deus. Tua santidade Programa Tabernáculo dos Levitas. Todos os sábados a partir das 14 horas, no canal WK Connect Brasil no YouTube. Apresentação Marlete Silva. Louvor e adoração para encher sua tarde da presença do Senhor. Vitória Fernandes. Toda quinta-feira, a partir das 19 horas. Programa Vitória Fernandes e você. Aqui na WK Connect Brasil, no YouTube. Não perca! Todas as quartas-feiras, prepare-se para um encontro especial com a emoção e o romantismo cristão. No programa Notas de Amor, com a cantora Lilian Narbais, exclusivamente na WK Connect Brasil, pelo YouTube. Um momento romântico feito para você. Nossas notas de amor, não deixe eu te esquecer. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Tudo isso no programa De Cara com Robson Devesas. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá. Prepare-se para momentos de fé, louvores inspiradores e clipes que edificam sua vida na presença de Deus. Tua santidade Programa Tabernáculo dos Levitas. Todos os sábados a partir das 14 horas, no canal WK Connect Brasil no YouTube. Apresentação Marlete Silva. Louvor e adoração para encher sua tarde da presença do Senhor. Estamos de volta, o seu programa Vitória Fernandes e você. Antes de chamar a minha entrevistada, eu quero mandar um abraço, mais um abraço de todo o meu coração à família Rosa, na pessoa do doutor, meu amigo, delegado, Fabiano Rosa e a Joyce, por ter celebrado ontem o matrimônio da Carla, a sua filha, linda, maravilhosa. Que casamento maravilhoso e que família, gente. Que família maravilhosa. E eu pude participar dessa cerimônia. Muito obrigada, doutor Fabiano, e muito obrigada, Joyce, pelo amor, pelo carinho e respeito que vocês têm por mim. Que Deus abençoe sempre e que vocês possam ver a sua descendência, neto dos seus netos. Amém? Beijo. E eu quero apresentar aqui para vocês. Olha esse livro maravilhoso, né? Esse livro, que é dela, minha amiga, irmã em Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse programa, eu não entrevisto só evangélico. Eu entrevisto pessoas que têm uma história. Pessoas que
sirvam para motivar outras pessoas a mudar de vida. Amém? Então, aqui nós vamos falar com a doutora Merijane, que ela é psicóloga, foi tenente da polícia, é tanta coisa que nós vamos falarmos juntos. Mas não esquece de compartilhar agora, porque ela vai falar sobre saúde. Amém? Tudo bem, doutora Merijane? Como é que vai você? Primeiro, é uma honra ser sua amiga, né? Irmã de igreja, participar da mesma célula Bom Pastor, na Igreja Aliança. Vamos mandar um abraço ao nosso querido e amado apóstolo Teté, pelo carinho e amor que ele teve por minha família, todo mundo. Pastor Félix, nosso pastor, e toda a turma da nossa célula Bom Pastor. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui neste programa com todo o seu público de todo o Brasil. Obrigada. Doutora, eu já questionei ela tantas coisas aqui, mas eu não vou levar nesse assunto. Primeiro eu quero saber assim, hoje você é uma psicóloga, vamos fazer o seu relatório rapidinho, psicóloga, vamos falando. Eu sou policial civil do Pará, escrivã de polícia civil. Eu fui tenente do Exército em Rio Branco, Acre, como a primeira mulher a servir o Exército Brasileiro no ano 2000. E atualmente como psicóloga integrativa. Para você ser tudo isso que ela acabou de falar, ela deve ter nascido num lar muito rico e que desde criança estudou nas melhores escolas pagas. É eu que estou perguntando para ela e ela vai responder para você. Você estudou nas melhores escolas pagas, nasceu num lar muito rico e nunca teve nenhum problema emocional, nada. É assim, doutora? Conte aí para nós. Não, nossa família sempre foi muito humilde. Sou manauara e moro no bairro São Jorge. E, inclusive, eu queria mandar logo um abraço para os meus pais, José Ferro da Silva, Isabel Pacheco da Silva, e meus familiares, meus amigos, e minha amiga psicóloga Andréa César, que está lá no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para você. E também para a doutora Graça Guimarães, que eu estou lembrando dela nesse momento, do Instituto Revisar, ali no Tarumã. Minha infância foi simples, mas muito feliz. Nós tínhamos sítio, eu brincava, corria, subia nas árvores, mas somente aos 9 anos de idade é que eu fui estudar ali no primeiro bis, na escola militar. E eu não sabia ler, era um sonho. E a professora dizia B1A, Bá, L-A, Lá. Que está escrito Mary Jane? Eu disse, não sei, professora. E eu era da turma dos fracos. Mas depois que a professora faltou, a diretora Pimentel Aragão chegou e disse, Mary Jane, tu vais ler o ditado. Eu disse, eu, professora, você. E nesse dia foi quando eu descobri que eu sabia ler, que ali foi a minha libertação, a minha liberdade de ser quem eu sou hoje, a Mary Jane. Então, você teve um incentivo muito forte, né? Quer dizer, então o que te levava? Porque eu também tenho essa dificuldade. Eu apanhei muito cocorote, lá no Maranhão a gente chama de cocorote, porque era a letra G, a letra B e a letra F minúsculo, que elas eram muito parecidas. E então a minha avó cobria com papelzinho e botava lá na lousa. Aí, que letra é essa aqui, Vitorino? Isso depois de ter me ensinado bastante. Aí eu B, e era um F. Que letra é essa? Aí vai estudar de novo. Aí voltava. Aí, como eu não aprendi, ela dava aquele cocorote. Então, valeu a pena o nome dela? Vamos repetir. A Pimentel Aragão, do diretora Pimentel Aragão. É uma família Aragão muito bacana. E aí, então desenvolveu. Então, eu me descobri, a partir daí,
ela disse: "Muito bem, Mary Jane, você a partir de hoje você já vai ser deste lado, dos que sabiam ler". Olha, ainda tinha Já isso. tinha essa divisão lá dos que não sabiam e dos que sabiam. E eu fui, trabalhar aos 16 anos, no distrito. E as pessoas diziam assim: "Mary Jane, tu não tem medo de ficar desempregada?" Eu disse: "Eu não, eu sou turista, eu sou federal". Olha que E maravilha. de tanto eu falar que eu era federal, quando eu já estava adulta, eu fui servir o Exército Brasileiro, sendo a primeira mulher como tenente a servir no estado do Acre, em Rio Branco, porque palavra tem poder. Palavra tem poder, né. Mas, assim, como você falou que foi servir, você falava, você profetizava, que nós chamamos de profetizar para você mesmo, que ia ser isso, e aí então você vai servir no exército no Rio Branco. Foi. E lá, como é que ficou? Você a primeira pergunta, era quantas mulheres aproximadamente nessa tua turma? Então, eu fui a primeira mulher a servir o Exército Brasileiro em Rio Branco, somente eu era a única militar do sexo feminino. Eu E faço parte da história da cidade de Rio Branco, que Acre. lindo. Ai, e como mulher no meio, havia discriminação, havia muito isso? Como é que funcionou? Justamente, por ser mulher, os militares me chamavam de "sim, senhor". Eles falavam "sim, senhor", não falavam "sim, senhora". Isso era uma forma de respeito ou era um bullying Eu creio que é por causa que da era patente? uma mudança de paradigma, as mulheres não serviam, então foi logo no início que começou as mulheres a entrarem nas forças armadas. Isso foi uma mudança muito grande, positiva para as mulheres de todo o Brasil. Hoje nós vimos, assim, que antes não chamava as mulheres para, nunca havia o exército chamar mulheres para servir, nunca havia nenhuma, e hoje eu estou vendo uma divulgação chamando as mulheres. Se você quiser, não é uma lei, o homem é lei, né, e a mulher hoje, se ela quiser, ela pode. Aí, então é uma pergunta que quem sabe você me responde. É porque os homens estão menos querendo servir o exército ou é porque realmente essa porta alargou para as mulheres? Tem muitos homens que não querem servir o exército, mas as mulheres estão com essa oportunidade, então tem que aproveitar. Tudo é online, então você, se tiver o nível superior completo e mais uma pós-graduação, uma especialização, você pode fazer, o seu currículo para ser selecionada a servir o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica. Se eu fosse servir, eu queria a marinha. Muito bem. Tá, aí você veio a ser capitão, tenente, Tenente. tenente, e de lá você ingressou para a polícia civil. Justamente. Então eu só, infelizmente, só passei 1 ano no Exército Brasileiro e depois eu fui viver em Santarém, Pará. Nisso eu fiz o concurso para a Polícia Civil escrivã e consegui ser selecionada. Então eu servi a polícia de 2004 a 2019, na Hum. polícia de Santarém, Pará. E e essa mudança de uma de um comando, né, do exército para a polícia civil, né. Hoje você faria a mesma coisa ou tem, assim, um ressentimento: "Eu deveria ter continuado"? Justamente, inclusive eu quero contar a novidade, que eu tentei me aposentar por invalidez, não consegui, então eu quero voltar ativa da Polícia Civil, em Santarém, Pará, para 2026. Olha aí, paraenses, paraenses, olha, tá chegando aí a doutora Merijane, psicóloga, e vai voltar para a polícia. E com certeza vão preparando aquele açaí que ela tá chegando a 1026. Para mim tem que preparar caranguejo. E aí então você voltando para lá, você vai esquecer nós para cá e não volta mais, ou é um sonho de morar, por quê? Porque você é amazonense. Por que essa escolha de querer
para lá, para o Pará? Porque eu já estou com 53 anos e a Polícia Civil ela pode se aposentar a partir dos 55 anos. Então, não posso perder essa oportunidade de poder me aposentar com meus direitos integrais. Ah, entendi. Tá. Então, aí você fez tudo isso, passou e teve filhos. Então, isso que eu queria contar para o público de todo o Brasil, que É um filho muito bacana que eu conheço. que no meu casamento, infelizmente, eu tive perdas de bebês. Eu tive perda de 3 bebês, sendo 2 de 8 meses e um de 1 mês. E isso marcou profundamente a minha vida, foi quando eu decidi fazer psicologia. Eu sou formada em administração pública, tenho pós-graduação em administração hospitalar, e depois eu decidi estudar psicologia para eu não entrar em depressão e ocupar a minha mente, e também poder ajudar o meu filho, o Lucas Reis. Luquinhas, um cheiro para você, O meu amor. Lucas, que ele é autista, e hoje em dia ele já está com 22 anos, e eu tenho orado para que Deus venha mandar a minha nora, minha futura nora, também, porque ele merece uma esposa, né? E eu quero que ele seja muito feliz. Então, eu fui estudar psicologia para poder trabalhar com ele e também com as pessoas que sofrem de problemas emocionais, mentais, psicológicos. Eu observo no Lucas que ele tem uma vida normal. É assim, eu já tive o privilégio de dormir na sua casa e ver aquele menino tranquilo, bom, e sendo autista. Aí eu vivo com outras pessoas que são autistas, mas elas incomodam, elas se batem, jogam, é tipo de... O que eu vejo em você, eu, e vejo nas mães que os jovens não se desenvolvem, o meu entendimento, e você pode responder se eu estou errada, é que falta o profissional para acompanhar essa criança e as mães, pais, dar a liberdade de entender que eles não são doentes. Eles têm um problema emocional. É emocional, doutora? O que é o autista? É emocional? O que é É um problema neurológico. neurológico? Mas que acompanhado. Sim, a partir do momento que os pais descobrem, juntamente com o profissional, o médico, o psicólogo, começa um trabalho de acompanhamento com um psicólogo, com fonoaudiólogo, com médico pediatra, e ele vai desenvolver uma as suas equipe capacidades cognitivas, do falar, ele pode estudar. Porque ele administra cartão, eu vejo ele pagando conta, eu admiro ele. E eu vejo outros que são autistas, que eles são quase que inúteis. Tipo assim, eu acho que é porque a mãe repete todo dia na cabeça daquela criança que ele é autista. Isso influencia? Tipo, ah, não faz isso porque ele é autista, ele faz isso porque ele é autista. Isso influencia ou não influencia? Sim, influencia, mas os pais devem tratar o seu filho especial como uma criança normal. É isso. Tem que trabalhar a autoestima da criança autista para ele desenvolver. Agora, existem os quadros, né, de nível médio, leve, e quanto mais desenvolvimento, mais estímulo, mais atenção, desde criança, ele vai conseguir desenvolver. E outra coisa também, no autista, ele pode viajar sozinho? Seu filho viaja. Meu filho viaja Mas sozinho. ele viaja acompanhado pela avião, pela empresa aérea, ou ele pode ir assim, eu estou indo e vou? Então, Porque ele já é maior de idade. recentemente ele veio lá de Santarém, agora no mês de novembro, e não teve acompanhamento. Ele veio sozinho mesmo. Então, vale a pena ter uma mãe psicóloga, tenente, que mais vai falar? Tenente, psicóloga da Polícia Civil, missionária, cantora. É tudo. A Mulher Maravilha, né? É Mulher Maravilha. Poxa, que maravilha.
Agora a senhora está com esse livro, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro, né? Que aqui eu vejo, teve umas coisas que me chamou a atenção, que eu até lhe perguntei, que você me transformou em dragão, né? Eu nunca tinha. Aquilo que eu não sei, gente, eu pergunto. Eu não tive a capacidade, o tempo. Eu fui uma pessoa que minha mãe, ela aprendeu que a filha mulher era para casar e cuidar do marido, cuidar da casa, não tinha que estudar. Então, quando eu pensei em estudar, eu já tinha 19 anos de idade, porque eu só criei meus irmãos. Então, aquilo que eu não sei, eu pergunto. Tem gente que tem vergonha de perguntar. Primeira coisa, quando o dragão, traduz aí o que é o dragão mesmo? O dragão- nome científico, como é que é? Não, os dragões são travas mentais que a pessoa vai obter comportamentos negativos que vão bloquear o seu desenvolvimento pessoal. Então, nós fizemos o livro Destrave a Sua Mente para trabalhar o emocional, o inconsciente comportamento com fins da pessoa de autossuperação, porque isso tem atrapalhado as decisões, o futuro, o profissionalismo, a sua vida emocional em todas as áreas. Então, eu quero, nesse ano 2026, divulgar o livro Destrave Sua Mente para você mudar e ter uma nova versão de si próprio. E então, aqui no livro também, eu vi um negócio aqui da galinha. A águia, eu quero que você explique um pouquinho sobre essa águia e essa galinha. Eu quero saber quem eu sou. Justamente. Foi feito essa narrativa da história da águia, que ela morava no galinheiro. E ela era discriminada pelas outras galinhas, ela era diferente, ela era mais alta, a asa diferente, e ela se sentia assim inadequada no meio da família. E um dia o gavião estava voando e desceu para falar com ela, e ele disse: eu posso te fazer uma pergunta? Qual é a tua desculpa? Por que você não voa? E ela falou: é porque eu sou uma galinha, eu não nasci para voar. Então, a partir daí, vai começar uma jornada para subir a montanha e você se autodescobrir nas travas mentais que você vai desenvolvendo no seu dia a dia. A primeira trava é o medo de falhar. Então, a pessoa tem uma procrastinação, uma autossabotagem, ela tem medo do fracasso, ela é perfeccionista, ela é uma pessoa muito ansiosa, associada a expectativas alheias. Isso prejudica profundamente quem você é por causa da expectativa de terceiros. E o que eu tenho que fazer para deixar de ser essa galinha? Justamente, você precisa se Olha aí, eu estou pedindo para conhecer. Você precisa se autoconhecer para sair da estagnação. Porque senão você vai ter essa autoestima prejudicada e vai evitar novos desafios e vai ter uma ansiedade relacionada aos julgamentos dos outros. Então é necessário o quê? Ressignificar, estabelecer metas realistas e quebrar projetos por etapas menores. Olha, você entendeu bem que isso é importante. E você viu que a águia estava junto com o quê? Com a galinha. Biblicamente, há um versículo na Bíblia que diz: com quem anda, diga com quem anda, que eu direi quem tu és. Então, se a galinha cresceu com a águia, ela se sentiu galinha também. Se sentiu que não podia ver, ela não conhecia os dons, os dogmas, o que ela teria direito na vida de voar bem alto. Não é verdade? Então, a sua companhia, com quem você anda, né, doutora? Vai dizer quem você é. Se você anda com uma pessoa que só quer te jogar para baixo, ou que você acha que aquela companhia é importante. Eu já dei muitos valores a pessoas que só queriam me jogar para baixo. Por isso que eu digo que eu era galinha.
Sim. Então, hoje eu me fujo qualquer coisa. Eu agradeço muito o Jeová Jireh, gente, de verdade. Eu aprendi muita coisa que, se eu tivesse aprendido antes, eu não tinha quebrado 10 empresas. Eu não tinha perdido a minha família. Por causa da empresa, muita coisa aconteceu com a família, que se afastaram todos, eles misturaram empresa com família, e assim. E eu fiquei travada, eu fiquei a galinha. Vinha você vai. Mas não adianta, você é bloqueada. E a psicóloga, eu tive com a psicóloga, posso dizer o nome dela, não vou falar. E ela me deu uma palavra um dia assim: olha, tem pessoas que você está. Por exemplo, a galinha, eu entendo, que estava com a águia no plano dela. Ela não se conhecia. Ela não se conhecia. Não. E aí, então, mas veio o gavião, que são da mesma linhagem, né? Eu acho, e que sabe, não, ali está no lugar errado. Já Está tinha... no lugar errado. Às vezes é Mas necessário vir alguém de fora para poder dar uma chacoalhada, para você acordar. Neste ano 2026 é hora de mudar. Você tem que deixar de procrastinar, você tem que deixar de se sentir vítima das situações, vítima das pessoas, vítimas de parentes, vítimas de amigos, para você avançar e voar. Você não precisa de aprovação dos outros para voar. Você só precisa se autoconhecer e tomar as decisões certas. E aí tem aquele negócio da gaiola. A galinha dentro da gaiola de ouro. É um dos capítulos, é a gaiola de ouro. A pessoa fica no conforto familiar e ela tem medo de enfrentar novos desafios. E ela vai focar no negativo, ela vai focar nas falhas, e ela não consegue avançar e ela vai viver em mediocridade. Então, nós temos que vigiar quem eu sou, porque nada dá certo para mim, porque tudo dá errado, porque você está com medo de descobrir o teu potencial criativo. Todo ser humano ele tem uma criatividade de ser um empresário, de fazer vendas. Qualquer coisa você consegue para ganhar dinheiro. Você não tem desculpa, porque Deus fez o ser humano com muita criatividade. E você tem que parar com o complexo de rejeição, que é uma condição emocional marcada pelo medo de se sentir não aceito, de se sentir desvalorizado, excluído por outras pessoas ou grupos, familiares, sociais ou trabalho. Então, por causa de terceiros, você acaba se bloqueando, você acaba se anulando e não consegue ir para frente com medo de não pertencer, medo de abandono, medo de desapontar e busca incessante por validação externa. Então, vigie. Não deixe as pessoas te anularem, te bloquearem, porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, muito grande. Então, basta você permitir. Isso que você está falando é muito sério. Esse que nós chamamos de complexo de inferioridade, né? Eu não me sinto que eu tenho complexo de inferioridade. Eu me sinto que eu aprendi comigo mesmo a me proteger, a me defender de pessoas que se aproximam por interesse, pessoas que... Vou te dizer uma história. Vitória Fernandes, todo mundo sabe que foi uma mulher. Então, eu vejo assim, eu fico tão feliz quando eu encontro uma pessoa que sabe que a Vitória Fernandes tem mais empresa, sabe que a Vitória não... nem dinheiro. O que eu vivo hoje é para sobreviver. Mas elas me abraçam, me cheiram e permanecem, e tira foto e faz tudo como se eu estivesse lá no alto. Então, essas pessoas são extremamente sinceras para mim. É uma amizade que é para toda a vida. E, por sinal, eu quero mandar um abraço para todos vocês que tiram foto, que tá... Eu amo vocês, viu? E o outro caso, mas assim, eu perdi coisas
O pastor Jonatas Câmara, quero mandar um abraço para ele. Vou contar 3 histórias de 3 pastores. Pastor Jonatas Câmara chegou comigo e disse: pastor, eu fui sequestrada. Pastor, eu não tenho coragem de ficar no meio da igreja. Eu quero ficar aqui, isso um tempo atrás. Eu só fico se for no Canaã do seu lado, para me proteger. Fiquei. Lá aconteceu uma cena com o irmão, quando ele fazia uma viagem. O que é que eu fiz? Se afastou. Me afastei. Mesmo a pastora Ana Lúcia Câmara, minha filha, veja quem você é, me chamou para estar no meu lugar de sempre, então eu me afastei do mesmo jeito. Isso é rejeição ou é medo? Então, é medo, é rejeição, é complexo de inferioridade, você não se deu valor. O pastor lhe deu, mas você acabou não se dando valor por causa da opinião de terceiros. Não tem que ligar, porque as pessoas vão falar de você, vão pensar de você. Você tem que saber o que você quer da sua vida, você precisa saber quem você é e prosseguir para o alvo. Aí fiquei bastante tempo magoada, sim, mas não com o pastor, nem eu amo o pastor Jonatas Câmara, ele sabe disso, pastora Ana Lúcia. Para mim são grandes pastores, cuidaram muito de mim e tal. Mas aí eu fui me congregar na Restauração. A apóstola Marita Terra Nova, para mim, é maravilhosa. É uma pessoa que eu amo muito. Pastor Renê, maravilhoso para mim. Eu amo muito. Me honra muito, muito, muito. Mas, por causa de uma pessoa, eu saí lá de novo. E ele não sabe. Hoje, se ele estiver assistindo, ele vai saber por quê. Foi por causa de uma pessoa. E eu só digo para ele. Aí eu saí. É rejeição de novo. Sim. É uma síndrome de eu rejeição. continuo sendo a galinha. Ainda já está olhando para baixo, já está presa ao chão, e tem que quebrar as correntes dessa rejeição. Aí veio a Covid. Quando a Covid veio, comecei a me congregar numa célula, porque ninguém podia ir para a igreja. Mas eu ia escondida, ia para o bairro mais longe escondida, abracei todo mundo, porque eu tinha certeza que da Covid eu não morria, porque Jesus tinha me curado de depressão, de uma opção de coisa. Então eu pergunto, essa pessoa me machucou também, machucou mesmo, e se afastamos. Aí eu fiquei sem me congregar. Se eu for para a Assembleia, o que eu vou dizer? Se eu voltar para a Restauração, o que eu vou dizer? Fiquei sem me congregar. Aí veio o ozônio na minha vida. Aí, não, vai procurar o Teté. Aí eu fui lá com o apóstolo Teté. De lá eu fiquei, que já vai fazer 2 anos. Maravilha. Mas muitas vezes tem acontecido coisa, não com ele nem com o pastor, mas eu aprendi no Jeová Jireh, que para mim foi muito bom. Eu aprendi no Jeová Jireh as minhas defesas, que se eu tivesse ido ao Jeová Jireh durante muitos anos, quando o pastor me chamava, eu não tinha perdido as empresas, eu não tinha perdido a família, eu não tinha perdido muitas coisas, porque lá a gente aprende a se defender. Se você ainda não for, vai, porque o Jeová Jireh é bom. Agora só no ano que vem, né? Aí, então, o que acontece aqui? Não é que nos outros eu aprendi de um jeito, e lá não, é libertação total. Então, o que financeiro, inclusive. Aí, tá. Lá no Jeová, na Igreja Aliança, onde eu me congrego hoje, se você quiser, pode estar chegando aí os 40 dias, vamos para lá, tá? E é lá no Santo Antônio, na rua. Todo mundo sabe onde é a Igreja Aliança. E quarta-feira é a nossa célula, né? Vamos convidar esse pessoal para ir lá na nossa célula. Aí, então, o que eu quero te dizer? Lá na Igreja Aliança já aconteceu cenas comigo. Só estou desabafando aqui para poder, ela é psicóloga, para ensinar outras pessoas, tá? Porque eu já aprendi a lição, tá, meu pastor? Apóstolo. Pastor Jonas, já aprendi a lição. Pastor Renê, já aprendi a lição. Apóstolo até já aprendi a lição. Por situações acontecidas com pessoas lá, mulheres, não é homens. Os homens são maravilhosos. Mas mulheres,
por 2 ou 3 vezes eu quis arrumar a mala e ir embora, nunca mais voltar. Mas aí eu lembro que eu aprendi que eu não posso fazer isso, não posso dar esse gostinho para essas pessoas. E essas mesmas pessoas te abraçam e te beijam. Aí eu te pergunto, eu deixei de ser galinha? Estou virando gavião ou a águia? Porque eu estou porque eu amo a igreja, eu estou porque o que o apóstolo até fez por mim, com os apóstolos, pastores, lá é pastor, né? Com os pastores do Dinho, o amor que cuidaram de mim, eu sou grata para toda a vida também. Então, a minha pergunta é isso. Por me permanecer no lugar onde eu saí de outros lugares, amada, mas saí, e lá eu permaneço. Eu deixei de ser galinha. Então, você já está na quinta fase da autoestima. O negativo, o bloqueio mental, é a baixa autoestima e a falta de confiança, né, na autoconfiança. Mas ela contando a história dela, então ela já foi trabalhando a rejeição que ela vinha sofrendo de grupos religiosos, sociais, e ela já está como a águia nessa caminhada dela, nessa jornada rumo ao sucesso, porque agora a Vitória Fernandes já sabe quem ela é. Ela é a águia. Ela tem a visão de águia. Ela pode passar pela tempestade e ela vem os vendavais e balança, mas daqui a pouco ela já supera e ela atravessa aquela nuvem escura, ela já está voando sobre a tempestade. Então, você superou já aquela fase de não se conhecer, que achava que era a galinha da fábula, agora você já se encontrou, você é a verdadeira águia. Só que tem uma coisa, quando você se encontra essa pessoa, aí você já começa a ser metida, né? Não, eu me entendo por defesa. Não é que ela pensa ser metida, ela já tem a autoconfiança, ela sabe quem ela é e ela respeita os outros. Só que nós não somos obrigadas a recebermos rejeição de pessoas, opiniões negativas. Você não é obrigada a receber o presente que aquela pessoa quer te passar. Você não receba, você não se deixe atingir por certos comentários e grupinhos, rejeições. Aí você já está tendo maturidade. Olha, posso, viu? E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu estou perguntando, tenho certeza que a pessoa que está aí em casa, que está no hospital nesse momento, que até está doente. Porque eu quero dizer o seguinte, esse espírito de rejeição, a psicóloga ela, mas eu vivi, né? Esse espírito de rejeição, esses que a gente sente, né? Porque já começa no lar. Já começa no lar. Minha mãe era uma mãe que eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Mas eu procurei abraçar meus filhos. Eu estou achando que se eu participar disso está tão bom, mas está tão bom, que a gente vai fazer o programa de Ano Novo com você de novo, para a gente abrir bem a mente dessas pessoas, gente. Vai ser um estudo continuado, viu? Eu quero que aquilo que Deus fez na minha vida Deus usou um homem. Neste momento, porque o apóstolo Eté, ele fala para nós o quê? Que Deus une pessoas com propósito. E eu sei que esse momento, que vai fazer 2 anos agora, em junho, eu precisava muito de estar perto de alguém que eu visse assim, não, esse aqui é diferente. Mas foi diferente me ensinando coisas que eu não tinha aprendido ainda. Sim. Que é minha autodefesa. Por exemplo, foi muito engraçado te falar. Agora, eu falei um dia, apóstolo, o senhor mandou eu botar o produto aqui e a pessoa ocupou todo o espaço. Minha filha, só não quero briga. Eu entendi tudinho. Com uma palavra. Antes eu não entendi. Eu ia sair chorando e nunca mais voltava e tchau, benção. Então foi aí que eu digo que eu sou quase uma águia. Então eu quero, assim, nesse momento, para a gente se despedir deste programa,
que é Natal. É Natal e tantas pessoas, como você viu, hoje está sofrendo muito. Está sofrendo porque eu já sofri muito nos natais passados antes de Jesus Cristo. E quando eu não tinha Jesus no meu coração, eu sofria muito. Mas chegou um dia que eu também aprendi com o apóstolo René Terranova sobre o Natal. Então eu perdi também esse prazer tão grande da grande ceia, da grande festa, porque eu festejo o Natal todo dia no meu coração. E como é que eu festejo o Natal todo dia no meu coração? Perdoando, mesmo que eu seja machucada. Amando, mesmo que eu seja desamada. Respeitando, mesmo que eu seja desrespeitada. Porque eu não sou obrigada a conviver com quem não me respeita. Mas eu não sou obrigada a ficar de mal com quem me maltrata. Então, a minha palavra é essa, hoje. Não deixa esse dia, que é único a cada ano, que você vai ficar isolada, chorando, triste, magoada, porque seu filho não veio lhe visitar, porque sua filha não veio lhe visitar, seu marido lhe abandonou, você, quem sabe, até com câncer, ele lhe abandonou, ou vice-versa. Por favor, eu quero que a senhora dê uma palavra para essas pessoas. Eu fiz esse livro Destrave Sua Mente justamente para você que não se dá valor, que você tem a baixa autoestima. Então, eu queria nessa virada de ano, de 2026, que você consiga enxergar o potencial que está dentro de você, para você mudar os maus pensamentos, palavras que recebeu na infância, de que você não vale nada, que você não queria ser ninguém, de que você era burro, e tantas palavras que você não nasceu para ser feliz. Isso tudo são mitos que cuidadores importantes na sua vida acabou trazendo uma personalidade de vitimismo. Então, eu quero que você aprenda a se amar. Em primeiro lugar, se ame e você vai conseguir vencer todos os bloqueios mentais, as travas mentais de desvalor, de rejeição, de vitimismo, olhando para si próprio e se valorizando com palavras positivas. Quando vier aquela palavra negativa no seu pensamento, você vai e já coloca uma outra palavra, porque não é verdade essas palavras que vêm no teu pensamento que nada vai dar certo para você, que você nunca tem dinheiro, que você é uma pessoa doente e mal amada, e quer morrer. Muita gente querendo tirar a sua própria vida. Então, eu digo para você a solução. E a Bíblia diz: ama o próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, ame a si próprio, que com Cristo, com Deus na sua vida, tudo vai dar certo. Buscar em primeiro lugar o Rei de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero desejar feliz Natal e feliz Ano Novo para todos vocês. Muito obrigada. E assim, nós estamos encerrando esse programa e, com certeza, esse próximo programa, essa próxima quinta-feira, ela vai continuar conosco, porque vamos aproveitar a doutora Merijane para... Eu vou contar alguma parte do meu testemunho, você não pode perder a próxima quinta-feira. Eu vou contar algumas partes do meu testemunho, da minha infância, e ela, como psicóloga, vai poder falar algumas coisas para ajudar você que também passou pelo que eu passei, certo? Mas e saber que você pode. Em nome de Jesus,
a sua vida pode ser mudada. E eu quero dizer uma coisa, só para encerrar, que eu descobri que ter muito dinheiro faz mal. É bom você ter paz, porque na paz, com Jesus, você vence o mundo. Deus abençoe a sua vida com essa oração só de agradecimento a Deus, porque Ele nasceu. Um dia, Deus deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor de mim e de você. E que esse dia que estão comemorando o Natal, seja um novo nascimento na sua vida, seja boas novas na sua vida, que você tenha recebido esse programa na sua vida como uma libertação e que tudo lhe corra bem, no nome de Jesus Cristo. E até quinta-feira, se Jesus não voltar. Fica com o programa Vitória Fernandes e você e compartilhe para todos os seus amigos. Beijos! Vitória Fernandes.